libertar e salvar. Você sabe o cântico músico? Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos e te adoramos nessa noite pelo privilégio que temos de estarmos diante da tua presença neste santo lugar. Te apresentamos este louvor e este culto de gratidão a ti, Senhor. Ah, Deus amado, que a nossa adoração chegue em tuas narinas como um incenso suave, e o Senhor, em confirmação, derrame da sua glória sobre a vida do teu povo, Senhor. Toma a primazia neste lugar. A glória é tua, o louvor é teu, a majestade é tua. Nós tributamos a ti, Senhor, a nossa adoração, a nossa gratidão e o nosso louvor. Fica conosco, Senhor, meu Deus. Toma-nos em tuas mãos, enche-nos de alegria do teu Santo Espírito e conduz esta reunião em nome de Jesus. Amém. Deixe sentar, queridos. Pastor Domingos. Glória a Deus. Nessa noite nos cumprimentamos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Eu espero que você tenha marcado um encontro com Deus. Tenha dito para Ele que Ele pode falar com você aquilo que você precisa ouvir. Porque hoje não é só um culto de gratidão. Hoje é um encontro com Deus, né? Há um cântico, né, muito antigo, diz: nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei o encontro com Deus ali, nesse santo lugar do coração. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei o encontro com Deus. Aleluia. Amém, queridos? Já que você marcou o encontro com Deus, deixa o Espírito do Senhor fluir. Se em dado momento deste culto você tiver vontade de chorar, chora. Se você sentir a luz de glorificar, glorifique. Não fique pensando que alguém vai olhar para você. Fique pensando que Deus está aqui para receber o teu louvor, a tua adoração e a tua gratidão. Então deixa o Espírito Santo te envolver. Amém? A irmã Lúcia vai estar cantando 2 hinos congregacionais para a igreja. E você dê lugar ao Espírito Santo porque Ele está aqui. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. É motivo de grande alegria, né? Nós estamos aqui reunidos para glorificar esse Deus que é tão maravilhoso, aleluia. Eu dou graças a Deus por todas as bênçãos alcançadas. E a vitória da minha filha, que depois ela vai contar aqui, é a minha vitória, aleluia. Porque nós sabemos que o que os nossos filhos conseguem na vida, né? As conquistas são alegria para os pais também, aleluia. E eu dou graças a Deus por tudo. Vamos louvar o hino 370. Ó meu Senhor, dai mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim.
mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graças deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, vendestes assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar com o hino 597, mais um hino de gratidão a Deus, aleluia. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vestida
pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças Ele te dá. Amém. Aleluia. Nosso auxiliar Gabriel está na leitura da palavra. Aleluia. Deixa o Espírito do Senhor te envolver, porque nessa noite Deus tem algo muito especial para a sua vida. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, aqueles que conseguem. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Salmos, no capítulo 40. Glória a Deus. Deus ouve a alma paciente. A obediência é a melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que livre dos males. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muito o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Opregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da tua grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número têm me rodearam. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-me em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem-me atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam uma troca da tua afronta os que me dizem: folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim.
Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não se detenhas, ó meu Deus. Glória a Deus. Palavra bonita, né? Uma breve palavra de oração. Inclina a sua cabeça e feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela palavra aqui. Que o Senhor coloque essa palavra fixada aos nossos corações. Que não esqueçamos nenhum momento das tuas benignidades com as nossas vidas. Que o Senhor esteja abençoando o teu povo, que o Senhor esteja conosco em cada minuto, Pai, em nome de Jesus. Assim te pedimos e assim te agradecemos. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, coisa boa, né? Deus é bom o tempo todo e a sua bondade, a sua misericórdia se estende de geração em geração. Quero louvar a Deus pela sua vida, que já tem chegado até aqui, e com certeza o eterno Deus tem uma palavra para o teu coração. Aleluia. Nesse momento nós vamos ouvir a Isadora, né? Isadora está levando o seu testemunho. Hoje é um culto de ação de graça pelas vitórias que Deus tem lhe proporcionado. E nós vamos estar ouvindo o testemunho dela. Irmãos, ouçam atentamente, porque Deus tem feito coisas maravilhosas na vida da sua serva. Oi, usa esse microfone também. Tá. Não, menino. Não, deixa aqui o guardanapo comigo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Ai, eu tô tão nervosa. Mas eu vou fazer uma oração. Gostaria que vocês só fechassem os olhos onde vocês estão mesmo. Meu Deus e meu Pai, obrigado por essa noite, obrigado por estarmos aqui diante da Tua presença, obrigado por cada um que chegou aqui, obrigado por termos vida, termos fôlego de vida e podermos entregar esse culto a Ti, Senhor, no Seu trono. Que o Senhor se faça presente e fale aos corações daqueles que precisam, Senhor, e que cada um identifique a grande glória, a graça, a misericórdia que o Senhor teve na minha vida, em nome de Jesus, amém. Eu vou ler, é um pouco longo, mas eu espero que todo mundo entenda. Em 2022, eu vivi um dos momentos mais difíceis da minha vida, quando aconteceu o meu desligamento de uma instituição financeira onde eu trabalhava há quase 2 anos. Depois de feedbacks positivos, eu não esperava. Mas hoje, olhando para trás, eu entendo que aquilo não foi apenas para uma demissão. Foi o início de um processo que abalou profundamente minha mente, minhas emoções, minha autoestima, minha fé e até minha saúde física. Tudo aquilo me machucou de uma forma muito intensa, porque envolveu pessoas em quem eu confiava. E quando tudo aconteceu, eu me senti traída, descartável, frustrada e profundamente ferida. Mas a dor não ficou apenas naquele momento. Depois daquele processo, eu comecei a desacreditar de mim mesma. Passei a me sentir uma profissional ruim, comecei a questionar o meu valor, minha capacidade e até quem eu era. As entrevistas não davam certo, e quando davam, muitas vezes eram oportunidades que pagavam menos do que o próprio seguro-desemprego. E aquilo foi me destruindo aos poucos. Minha autoestima profissional desapareceu. Minha confiança sumiu, e junto disso, algo dentro de mim começou a morrer silenciosamente. Eu já não enxergava mais a vida da mesma forma. Passei a acreditar das pessoas, tudo parecia superficial, vazio e sem verdade. Demorou muito tempo até eu conseguir criar novos laços, e o meu emocional começou a adoecer o meu corpo. Naquela época, eu vivia crises de gastrite muito forte. Eu chorava porque não conseguia comer. Às vezes tentava me alimentar e passava mal logo depois. Meu cabelo começou a cair, criando falhas que mexiam ainda mais com a minha autoestima. E talvez uma das partes mais difíceis tenha sido perceber que quase ninguém fazia ideia do que estava acontecendo dentro de mim. Nem meu esposo. E eu não sabia explicar o porquê o mundo tinha perdido a cor. Porque existem dores que não fazem
Teve momentos em que eu me senti tão perdida emocionalmente que eu achei que minha vida tinha perdido completamente o sentido. E foi nesse período que Deus começou a falar muito comigo através do livro de Esther. Quando eu li Esther, eu percebi que antes dela viver o propósito dela, ela também carregava dores. Esther era órfã, ela também passou por perdas, mudanças, silêncios e processos. E uma das coisas que mais tocaram o meu coração foi entender que Deus estava trabalhando na vida dela, mesmo quando ela não percebia. O livro de Esther quase não fala diretamente sobre Deus, mas você consegue ver a mão dele em cada detalhe, organizando tudo nos bastidores. E aquilo falou muito comigo, porque durante muito tempo eu achei que Deus tinha me esquecido. Eu não entendia porque eu estava vivendo tudo aquilo. Mas Esther me ensinou que Deus continua trabalhando, mesmo quando a gente não consegue enxergar. Ela também passou por um processo antes de chegar onde Deus queria levar ela. E eu entendi que Deus estava trabalhando em mim também. Trabalhando na minha maturidade, na minha identidade, na minha força emocional e até na minha dependência dele. Depois disso, o Salmos 40, que é esse, que eu espero que todos tenham pegado o chaveiro, virou praticamente minha oração diária. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Porque eu me via dentro daquele salmo. Eu clamava, eu esperava, eu sofria em silêncio. Mas mesmo sem perceber, Deus estava me ouvindo. E quando eu li, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, eu senti como se Deus estivesse descrevendo exatamente como eu estava por dentro. Aquele lago horrível parecia a tristeza profunda que eu sentia. O charco de lodo parecia aquela sensação de estar presa emocionalmente, sem conseguir sair daquele lugar de dor, insegurança e frustração. Mas Deus prometia colocar meus pés sobre a rocha novamente. E foi exatamente isso que Ele fez. Depois de um propósito de 61 dias, que eu fiz baseado em Esther e nos Salmos 40, apenas 2 dias depois eu fui chamada para iniciar um novo trabalho, dessa vez na indústria. E aquilo mudou minha vida, porque a indústria não foi apenas um emprego para mim. Foi o lugar onde Deus começou a reconstruir partes minhas que estavam quebradas. Foi lá que Jesus restaurou minha autoestima profissional. Foi lá que eu voltei a acreditar em mim. Foi lá que eu vivi experiências que eu jamais imaginei viver. Eu viajei para outros estados, conheci pessoas do Brasil e do mundo, tive acesso a lugares e sentei em mesas que honestamente eu jamais imaginaria alcançar pelas minhas próprias mãos. E o mais bonito é que eu percebia Deus em cada detalhe, porque eu sabia de onde Ele tinha me tirado. Em 4 anos dentro da empresa, eu fui promovida 4 vezes. E para muitas pessoas, talvez isso pareça apenas crescimento profissional. Mas para mim, era Deus dizendo: você não é aquilo que a dor tentou fazer você acreditar. A menina que saiu do banco se sentindo destruída, foi reconstruída por Deus dentro da indústria. E eu consigo fazer uma analogia muito forte com a história de José. José também viveu rejeição, injustiça e dor. Em muitos momentos parecia que a história dele tinha acabado. A Bíblia diz: o Senhor era com José e ele veio ser um homem próspero. Mesmo depois do poço, da traição, mesmo depois da injustiça, Deus continuava com José. E aos poucos, José prosperou novamente. Outro versículo que me marcou muito foi: o carcereiro não se preocupava com nada do que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele. Porque isso me lembra da confiança, do reconhecimento e da responsabilidade que fui conquistando novamente ao longo da minha trajetória. Mas o versículo que mais resume minha história é: vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Porque José sofreu, foi injustiçado, passou pelo poço, mas Deus transformou toda aquela dor em crescimento, maturidade e honra. E hoje, olhando para trás, eu entendo que aquilo que parecia destruição era, na verdade, um processo de preparação. Deus não desperdiçou minha dor, Ele transformou minha dor em testemunho. Mas depois de alguns anos, eu comecei a viver um novo processo dentro da indústria. E essa é a parte importante, porque às vezes a gente pensa que depois que Deus restaura uma área da nossa vida, nunca mais vamos passar por conflitos emocionais novamente. Mas não é assim.
Depois de 3 anos, eu comecei a me frustrar muito dentro da empresa. Me prometeram um cargo que nunca chegou oficialmente, mas mesmo sem o reconhecimento formal, eu já trabalhava como se já estivesse naquela função. E aos poucos aquilo começou a me desgastar. Eu trabalhava em feriados, muitas vezes em datas que deveriam ser momentos de descanso com a família, como dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro. Também trabalhava aos sábados, domingos, fora de horário quando necessário. Além disso, a distância e a rotina pesada começaram a cansar meu físico e meu emocional. E chegou um momento em que eu entrei em um verdadeiro limbo emocional, porque eu já não me sentia feliz ali. Mas ao mesmo tempo entendia que tinha sido Deus quem tinha me colocado naquele lugar. E isso gerava um conflito muito grande dentro de mim, porque eu me sentia culpada por estar cansada de algo que um dia eu mesmo tinha orado para viver. Então eu olhava para a minha realidade, pensava e falava muito isso para Deus: Senhor, para onde eu vou? Ainda mais conseguir ganhar o que eu ganho aqui. Em Dourados isso é tão difícil. Então eu fiquei presa em 2 sentimentos: o medo de continuar e o medo de sair. E aquilo me consumia emocionalmente. Eu chorava muito, mandava currículos desesperadamente, fazia entrevistas sem nem saber direito o que eu estava procurando. Era como se eu estivesse tentando fugir da dor, sem entender ainda a direção de Deus. E o mais forte é que nesse período, o irmão Almir orou por mim sem saber absolutamente nada do que eu estava vivendo. Ele não sabia das minhas crises emocionais, não sabia das entrevistas, não sabia da confusão que estava dentro de mim. Mas durante a oração, ele disse algo que me marcou profundamente. Ele falou que Deus estava dizendo para eu não me precipitar, que eu precisava tomar cuidado para não agir no impulso e acabar desobedecendo ao que Deus queria fazer. E aquilo me desmontou, porque era exatamente o que estava dentro de mim. Ao mesmo tempo em que eu queria sair daquele ciclo de desgaste, eu também tinha muito medo de perder demissão e viver novamente a dor emocional que eu vivi depois do banco. Então eu falava para Deus: Senhor, eu não quero sair no impulso, mas eu também não quero ser demitida e passar por tudo aquilo de novo. Então pelo menos faz os dias aqui passar mais rápido. E naquele momento eu entendi que Deus estava me ensinando algo muito difícil: esperar mesmo quando a alma está cansada. Foi um período em que eu precisei confiar em Deus sem enxergar claramente o próximo passo. E mais uma vez os salmos faziam sentido para mim. Esperei com paciência no Senhor, porque às vezes esperar em Deus não parece paz no começo. Às vezes parece silêncio, confusão, cansaço. No meu caso era exaustão mental. Mas mesmo naquele lugar, Deus ainda estava conduzindo minha história. Lembrando que eu não podia sair, porque se saísse estaria desobedecendo. Então eu fiquei mesmo não querendo, pensando: por quê? Foi nesse período de desgaste dentro da indústria que a minha mãe começou a falar muito comigo: Isa, volta a estudar para concurso. Mas eu não queria voltar, porque sinceramente eu já estava cansada emocionalmente. Eu sentia que estudar para concurso era como se eu estivesse sempre correndo atrás de alguma coisa, sem saber quando aquilo finalmente iria dar certo. E se daria certo em algum momento. E existe uma parte muito importante dessa história. Lá em 2022, quando eu fui desligada do banco, eu recebi uma profecia no monte. O Gabriel e a Ana Maria estavam lá. Nesse dia, e naquela oração foi dito que eu seguraria um diploma. Lembrando que eu já estava formada e não pensava em fazer outro curso de imediato. E ainda passaria em um concurso. Na minha cabeça eu pensei: Senhor, eu não quero ficar estudando para concurso. Vai precisar escolher outra pessoa. Depois disso eu comecei outra faculdade. Mas mesmo assim eu ainda resistia muito à ideia de estudar para concurso. Porque eu olhava para aquilo tudo e pensava: meu Deus, isso parece tão distante. Mesmo assim, em certo momento, eu resolvi fazer um concurso, sem estudar. E para minha surpresa, eu fiquei entre os 10 primeiros colocados. E isso foi muito marcante para mim, porque a minha área quase nunca tem muitas vagas. Normalmente, é 1, 2 ou 3 no máximo. Então, eu sabia que precisava estar muito bem colocado para um dia ter chance de ser chamado. E aquilo acendeu dentro de mim, porque
porque eu pensei, se sem estudar eu consigo, talvez se realmente eu me dedicar eu possa ir mais longe. Foi aí que eu comecei a estudar de verdade. Eu fiz um propósito com Deus e falei, Deus, se for para eu seguir esse caminho, eu vou me dedicar por 2 anos. Mas se não der certo nesse tempo, eu vou entender que isso não é para mim. E então começou uma das fases mais cansativas da minha vida. Eu acordava entre 3h30 e 4 horas da manhã para estudar. Às 5h50 eu saía para trabalhar na indústria. E minha vida virou basicamente isso. Trabalho, estudo, cansaço, pressão e ansiedade. Eu não me permitia descansar. Eu respondia milhares de questões, assistia as videoaulas, lia apostilas sem parar. Foram mais de 7.000 questões resolvidas em intervalo de 1 ano e pouquíssimos meses. E quanto mais tempo eu passava, mais eu começava a me cansar emocionalmente. Porque eu não via colheita. Eu fazia provas de vários órgãos em várias cidades, estudava sem parar, abria mão de descanso, mas parecia que nada acontecia. E aquilo começou a mexer muito comigo. Eu comecei a viver crise de ansiedade. Cheguei até a cogitar tomar remédio. Só não procurei um psiquiatra porque eu literalmente não tinha tempo. Enquanto as pessoas descansavam nas férias, eu continuava estudando. Apesar de postar fotos aparentemente relaxando, só o Gabriel sabia como era um desafio viajar com uma concursanda. Toda vez eu procurava provas para fazer nas cidades. E teve um dia que eu estava tão cansada que eu fui orar e abri a Bíblia. E o versículo que abri dizia: e demais, disto isto, filho meu, atenta, não há limites para fazer livro, e o muito estudar em fato da carne. Eu lembro de olhar aquilo e pensar, Deus, mas como eu vou parar de estudar? Não tem como. Fechei a Bíblia e fingi que foi coincidência. E continuei estudando, porque ao mesmo tempo que eu estava cansada, eu também tinha medo de desistir cedo demais. Mas eu mais chorava do que estudava. Eu não sabia, mas eu comecei a ter ansiedade. Orei de novo e apareceu o mesmo versículo. Depois de muito tempo, eu comecei a tentar me permitir pequenos momentos de lazer, já que eu estava mais chorando do que estudando. Então comecei algo que eu jamais imaginei. Eu tinha feito um concurso do HU, depois de apenas 5 meses de estudo, sem grande expectativa. Era um concurso com mais de 5.000 inscritos e sem vaga imediata, apenas cadastro reserva. E mesmo assim eu fiquei em 3º lugar. Quando eu vi aquilo, eu entrei em choque, porque, sinceramente, eu nunca imaginei ficar tão bem colocada em um concurso com meses de estudo e ainda mais em um nível federal. Eu lembro de ficar extremamente feliz ao ver meu nome na lista e logo na frente escrito aprovada. E naquele momento nasceu novamente uma esperança dentro de mim. Eu já tinha passado em outros concursos, mas eu só queria uma oportunidade. Não importava qual órgão fosse, eu só queria que o ciclo profissional que eu estava acabasse logo. Então começamos a orar para que Deus abrisse a porta certa. E a lista começou a rodar. Eu era a 3ª colocada. Até que em abril me chamaram para assumir um contrato temporário no hospital. Lembrem-se dessa palavra, temporário. Eu lembro de olhar para o Gabriel e falar que eu não ia. Mas ele me incentivou, meus pais também. Então naquele dia eu senti que precisava de uma confirmação de Deus antes de tomar qualquer decisão. Ele sabe a filha ansiosa que ele tem. Conversei com os meus pais, conversei com meu esposo e todos disseram que eu deveria aproveitar aquela oportunidade, mesmo que incerto. Inclusive o hospital havia informado que apesar de ser temporário, o contrato não tinha prazo pré-determinado. Bom, como eles haviam escrito isso, eu entendi que iria demorar muito tempo. E no mesmo dia, a irmã missionária Terezinha esteve na igreja e orou por mim, sem saber absolutamente nada do que eu estava vivendo, justamente naquele dia. E durante a oração, ela disse que Deus estava me entregando uma chave em minhas mãos. Ela falou que Deus tinha me honrado muito no lugar que eu estava, que era a indústria, mas que Ele tinha visto o meu esforço, o meu cansaço e que tinha se agradado daquilo que viu. E ela disse algo que eu nunca esqueci. Deus está te colocando diante de uma porta e Ele está te entregando a chave. Entre por essa porta porque Ele abrirá outra porta dentro dela. Quando eu vi aquilo, meu coração se acalmou, porque ela não sabia de nada. Não sabia dos meus desgastes, não sabia das orações, não sabia do medo, não sabia do contrato temporário que eu havia recebido horas atrás, mas Deus sabia.
E ali eu senti que Deus estava confirmando o caminho. Então, na quinta-feira, antes da Sexta-feira Santa, tudo isso aconteceu. E na Sexta-feira Santa, eu liguei para minha chefe e disse que iria assumir a vaga. E na segunda-feira, eu saí da indústria obedecendo aquilo que eu acreditava que Deus estava direcionando para a minha vida. E então, eu comecei a trabalhar no hospital. Mas no início de maio, esse mês, quando eu fui olhar minha carteira de trabalho online para verificar se estava tudo certo, eu levei um choque, porque lá dizia que meu contrato tinha prazo determinado e acabaria no dia 17 desse mês. E quando eu fui conversar com o RH, eles confirmaram, o contrato realmente tinha um prazo determinado e eles não me avisaram isso antes. E naquele momento eu senti um medo muito grande, porque parecia que eu tinha trocado algo sólido por algo completamente incerto. Eu tinha deixado uma empresa onde construí uma carreira, onde eu fui promovida, reconhecida e tinha estabilidade para assumir um contrato temporário, onde eu poderia ficar desempregada caso o rapaz que eu estava cobrindo retornasse de licença. E naquele momento eu pensei, Deus, foi isso mesmo que o Senhor quis para mim? Porque sinceramente, naquele momento parecia que eu tinha entendido tudo errado. Parecia que eu tinha me precipitado. Eu fiquei uma semana inteira angustiada, chorando todos os dias e tentando entender se realmente tinha ouvido a direção de Deus ou se tinha tomado uma decisão totalmente errada. Porque eu tinha deixado uma empresa onde construí minha carreira, onde fui promovida, reconhecida e tinha uma certa estabilidade para assumir um contrato temporário que eu poderia acabar a qualquer momento caso o rapaz da licença retornasse. E aquilo mexeu profundamente comigo. Foi como se todos os meses que eu tinha vivido depois do banco voltassem novamente. O medo de perder tudo, o medo de ficar desempregada, o medo de tomar uma decisão errada, o medo de ter confundido minha emoção com a voz de Deus e ter entendido tudo errado. Mas mesmo em meio àquela angústia, Deus continuava cuidando de mim nos detalhes. Até que no mesmo dia que eu conversei com o RH, conversei com uma mulher lá dentro do hospital e perguntei se naquele mês eles iriam solicitar a vaga do meu cargo para Brasília, a vaga do meu cargo do concurso, já que eu era a próxima a ser convocada, porque as vagas precisam ser autorizadas e liberadas pela sede em Brasília. E ela respondeu que não iria solicitar naquele mês. Ou seja, naquele momento eu entendi que eu realmente poderia ficar desempregada, porque o rapaz poderia retornar no dia 15 e eu ficaria sem trabalho. E ela nem solicitaria a vaga para o meu cargo. Mas foi exatamente ali que Deus começou a agir. Porque aquela mulher, sem saber da minha dor, da minha angústia e das minhas orações, virou para mim e disse: Isa, eu tenho outra vaga que ela pode ser convertida para o seu cargo, mas o gerente da área precisa aceitar isso hoje, porque hoje até meia-noite é o prazo que eu tenho para solicitar a vaga para Brasília. E naquele momento eu senti como se Deus estivesse abrindo uma porta na minha frente mais uma vez. Então eu fui conversar com o gerente naquele dia. E para a honra e glória de Deus, ele aceitou converter a vaga. Mas agora ainda existia outro medo. Brasília precisava liberar essa vaga. E sinceramente, eu já estava tão emocionalmente abalada que eu não queria mais ficar perguntando para ninguém, criando expectativa ou vivendo ansiedade. Então no mesmo dia 9 desse mês, 4 dias depois dessa conversa com ela, eu fiz uma oração para Deus. Eu fiz essa oração para Deus porque todo dia eu estava chorando. Estava tão atordoada que eu falava: Deus, fala comigo. E eu falei: Senhor, se for para eu permanecer aqui, me permita abrir a Bíblia em um versículo muito acolhedor, muito reconfortante. Mas se não for, fala comigo logo, porque eu vou continuar fazendo provas e seguindo outro caminho. E quando eu abri a Bíblia em Isaías. E aí na minha cabeça veio Isaías 12. Aí o meu olho foi direto. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem mortal ou o filho do homem que se torna erva? E continuava: e te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra. E depois disso, no final, o exilado cativo depressa será solto e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. Naquele momento eu chorei, porque parecia que Deus estava falando comigo diretamente, como se Ele estivesse dizendo: por que você está com tanto medo? Se sou eu quem sustenta a sua vida, o seu pão não lhe faltará. E aquilo trouxe paz para o meu coração novamente.
Então, no dia 13, eu recebi a notícia. A sede tinha liberado minha vaga. Eu só precisava aguardar a publicação do edital. Então, ele foi publicado no último dia 14. Ou seja, se eu não tivesse aceitado o contrato temporário, as pessoas não teriam conhecido o meu trabalho, não teria tido a oportunidade de conversar com o gerente, enfim. E naquele momento eu entendi que Deus realmente estava conduzindo cada detalhe da minha história. E amanhã, para a honra e glória de Deus, eu assino o documento definitivo e posso acalmar minha alma e dizer: eu sou empregada pública federal. E o que mais me emociona é perceber que justamente o setor em que eu fui colocada para trabalhar com atividades e processos que eu aprendi dentro da indústria. Hoje eu entendo que nada daquilo foi perdido. Nem o lugar que me feriu, nem o lugar que me restaurou, nem os anos de dor, foram 4 anos, nem os anos de desgaste, nem as madrugadas cansadas, nem os processos que me quebraram emocionalmente. O que em 2022 parecia o fim, na verdade foi o início de uma reconstrução que eu ainda não conseguia enxergar. Aquele primeiro processo me destruiu emocionalmente, mas também me ensinou dependência de Deus. Me ensinou que minha identidade não podia estar presa à opinião das pessoas, me ensinou que existiam feridas dentro de mim que precisavam ser tratadas, e mesmo na dor, Deus estava me sustentando quando eu já não tinha forças para sustentar a mim mesma. Depois veio a indústria, e durante muito tempo eu achei que ela tinha sido apenas um emprego, mas hoje eu entendo que aquele lugar foi uma escola. Foi lá que Deus reconstruiu minha autoestima profissional, foi lá que eu reaprendi a acreditar em mim, foi lá que eu amadureci emocionalmente, foi lá que eu aprendi a lidar com a pressão, responsabilidade, conflitos, decisões e pessoas. Até o desgaste que eu vivi ali teve um propósito, porque hoje eu percebo que Deus não estava apenas me tirando de um lugar, estava me capacitando para o próximo. O banco não destruiu uma história, a indústria não atrasou o meu propósito, os estudos não foram em vão, e nem as dores emocionais foram desperdício. Tudo foi preparado. E hoje eu olho para trás e percebo algo que antes eu não conseguia entender. Em nenhum momento Deus me abandonou. Deus continuava trabalhando, mas em silêncio. E hoje eu compartilho tudo isso não para falar sobre mim, mas para falar sobre o que Deus é capaz de fazer quando a gente continua mesmo sem entender. Porque talvez exista alguém aqui vivendo exatamente o que eu vivi, se sentindo perdido, emocionalmente cansado, frustrado, achando que Deus esqueceu ou pensando que a história acabou. E se existe algo que eu aprendi em todo esse processo, é que Deus trabalha muito no silêncio. Muitas vezes eu achei que nada estava acontecendo, achei que estava parada, achei que tinha perdido tempo, achei que estava apenas sofrendo sem propósito. Mas hoje eu olho para trás e percebo que Deus estava organizando detalhes que eu nem imaginava. Enquanto eu chorava, Deus estava preparando. Enquanto eu esperava, Deus estava movendo pessoas. Enquanto eu achava que estava perdendo, Deus estava construindo algo maior. Tudo fazia parte de um processo de preparação. Então, se eu pudesse deixar algo hoje, seria: não desista no meio do processo. Porque o mesmo Deus que te sustenta no poço, também te sustenta na promessa. E talvez hoje você ainda não consiga entender o que Deus está fazendo, mas isso não significa que Ele parou de trabalhar. Hoje eu entendo completamente o que diz o Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor, porque Deus realmente ouviu o meu. E olhando para toda a minha história, eu percebo que tudo aquilo que um dia me fez perguntar: Senhor, o Senhor realmente está comigo? Hoje virou a prova de que Ele esteve comigo o tempo inteiro. Obrigada, Deus. Obrigada, Mãe, pelo incentivo. Obrigada, Pai, pelas incontáveis orações. Obrigada, Gabriel, por ser minhas asas nos momentos mais difíceis. E obrigada a todos vocês que se dispuseram a estar aqui nessa noite tão importante para mim. Esse dia foi escolhido sobretudo no calendário de Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Em tudo a Bíblia diz algo que é bem precioso: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Não importa o processo que você esteja passando, não importa o tamanho da luta que você esteja enfrentando,
Aquele que te escolheu é maior do que todos os problemas que você está enfrentando, e Ele vai te dar vitória. Eu lembro que eu estava aqui orando para Isadora arrumar um emprego com um valor X, e quando a porta lá abriu na indústria, que ela foi lá e disse: pai, ora para não me chamarem. Aleluia. O lugar lá era feio, né? Mas foi lá que Deus colocou. Deus abre umas portas, queridos, que a gente não entende, a gente não compreende. A gente nem entende quando Deus fecha, e às vezes quando Deus abre a gente também não entende. Então é muito importante desconfiar no Senhor, né? Em todas as lutas dela eu sempre digo a mesma coisa: aprenda a confiar no Senhor. Descanse, porque Ele está cuidando de tudo. Não se desespere, Deus está no controle. A sua vida, aleluia, está nas mãos do Senhor. Eu entreguei desde a infância, oro pela vida dela. Então ela é ungida de Deus, então Deus cuida, né? Às vezes a gente se preocupa, mas a gente sabe que Deus está no controle, né? Quando eu estava falando de Deus, eu não estou lá, mas a minha presença lá não vai mudar nada se tu não cuidares. Agora, se tu cuidar, descansa, porque eu sei que tu estás cuidando. Amém, queridos? Eu ouvi amém? Amém. Agora nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas, e logo vamos ouvir a mensagem. Enquanto adoramos ao Senhor por dízimos e ofertas, a nossa irmã Minéia vai estar louvando ao Senhor. Mas antes, eu quero pedir que fique de pé aqueles que estão aqui pela primeira vez. Você está vindo pela primeira vez, fique de pé, que nós queremos cumprimentá-los. Como vamos cumprimentar nossos amados irmãos? Sois bem-vindos e volte sempre. Aleluia. Poder estar com você. Marcelo vai. Ele vai estar ministrando a palavra hoje, né? Sinceramente, eu vejo ele por aí todo, só nunca vi ele pregando. Mas ele vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor, né? Como vamos receber o servo de Deus? Seja bem-vindo em nome de Jesus, e volte sempre. Amém. Aleluia. Vamos estar adorando ao Senhor. O Dr. Gabriel, nosso amado aqui, diretor financeiro da igreja, estava orando para que Deus recompense tudo aquilo que você está tributando ao Senhor. Amém, irmãos. Cumprimento a todos nessa noite com a paz do Senhor. Amém. Feche seus olhos, curve suas cabeças. Uma palavra de oração ao nosso Deus. Pai Celeste e Santo, o Senhor é grandioso, o Senhor é misericordioso conosco. Obrigado, meu Deus, pelas imensas bênçãos que temos visto na vida da nossa irmã. E rogamos, ó Pai, que continue conosco nessa noite. Agora queremos tributar a Ti nossa gratidão, nossa obediência através dos dízimos e das ofertas, ó Pai, pois sabemos que o Senhor se agrada daquele que dá com alegria, não por necessidade, ó Pai. E que dessa maneira, Pai, meu Deus, o Senhor conhece as necessidades, o íntimo de cada um, que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar sobre todos bênçãos sem medidas, ó Pai. Continuamos aqui perante a Ti, rogamos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor nesta noite. A palavra do Senhor nos diz: esforça-te e eu te ajudarei. Fazemos a nossa parte e o Senhor faz a dele nas nossas vidas. Nós não podemos confiar na força do nosso braço, mas a palavra do Senhor também diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós não somos só vencedores, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. É hora de vencer.
Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos estar de pé, queridos? Nós vamos estar orando para que Deus use o seu servo e você possa ouvir o que Deus tem para falar à sua vida nessa noite. Amém? E nós vamos para cá, vamos orar. Pai, no precioso nome de Jesus, teu Filho, nós estamos aqui diante de Ti, ó Deus, colocando a vida deste varão diante do Teu altar, Senhor, para que o Senhor venha usar nesta noite. Sei que o Senhor sempre tem usado, ó Deus, mas que nesta noite o Senhor venha de encontro a cada vida, cada coração, cada ser, aquilo que cada vida almeja receber de Ti, que o Senhor traga uma palavra do Teu coração para o coração do Teu Filho, Pai, no nome de Jesus, que o bálsamo da Tua presença inunda este lugar, Senhor. Usa os lábios deste homem, prepara, Senhor, os nossos corações para receber a Tua palavra. Traga a nossa mente cativa a Tua palavra nesta noite, Pai, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos. Nós vamos aqui adorar o Senhor com uma parte do refrão de uma canção, em forma de gratidão a Deus. Nós ouvindo, irmão, testemunho aqui. Eu até disse ao pastor: vitória Deus tem para todos, irmãos. O negócio é nós aguardarmos a Deus no processo. Não é fácil, mas tem um Deus, irmãos, que nos guarda e nos ajuda a caminhar. E da mesma maneira, irmão, que Deus foi na vida da Isa, eu creio que Deus é também na sua. Você está em quantos quilômetros no teu processo? Eu sempre comparo o nosso processo de provação como a travessia do mar. O milagre não está no meio, o milagre está do outro lado. Mas do outro lado tem, irmão, tamborim para nós adorarmos e dizermos que só o Senhor é Deus. Deus nos colocou uma palavra. Eu creio que nessa noite o Senhor continuará falando conosco através da sua poderosa palavra e através desse louvor. Amém? Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.